Posso começar? Boa tarde a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Registro aqui a presença dos nobres deputados Letícia Aguiar, Beth Saão, Ed Thomas, eu, Sérgio Victor, professor Kenny e Marina Elou e Reinaldo Augusto. Obrigado pela presença. Solicito ao secretário aqui a leitura da última ata da reunião. Requer dispensa, Excelência. Acatado. Regimental, pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica considerada aprovada a ata da primeira reunião ordinária desta comissão. Pela ordem, senhor presidente. Só para fazer uma saudação, né? Claro, Primeiro ao por favor. professor Dr. Zago, na verdade, que é uma alegria e é sempre um aprendizado, né, estar perto dele. E uma saudação também especial ao meu companheiro Milton Flávio, deputado desta casa, sempre deputado nesta casa, né? É sempre uma alegria poder estar perto dele, a gente conviveu tanto tempo, e ele tem nos atendido por onde tem passado com uma responsabilidade acima de tudo. Então fica aqui sempre meu respeito, minha admiração e meu muito obrigado pela região que eu represento, por todos os atendimentos que o senhor sempre dispensa. Meu amigo Milton Flávio, seja bem-vindo. Pela ordem, senhor presidente. Professor Kenny. Senhor presidente, eu gostaria só de colocar em votação, se fosse possível, para que nós fizéssemos a inversão, ao invés de votássemos os requerimentos, se nós pudéssemos ouvir de início o doutor Zago, devido ao curto espaço de tempo, e 4h30 nós temos que nos dirigir ao plenário da Assembleia, se fosse possível essa inversão de pauta, se iniciássemos pelo doutor Zago e sua apresentação. Sim. Ainda pela ordem, senhor presidente, né? Concordando com o professor Kenny, na verdade, até para a gente ter todo esse espaço, eu creio que esse deputado pode, desde então, solicitar vistas no requerimento até de autoria do deputado professora Kenny, né? Seria o item de número 1 da pauta, é isso? No requerimento, né? Solicitar vistas a esse requerimento, senhor presidente. Certo. Bom, senhores deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Tá. Como foi invertida a pauta, não posso fazer isso? Depois a gente retoma os requerimentos. Não, foi invertida a pauta. Primeiro a fala do... Primeiro vai ser a fala do presidente Zago. Exatamente. Invertido. Ele está propondo a inversão. Ele estava propondo a inversão. Propôs. Aí foi quando eu pedi a vistas ao requerimento, até porque eu também tenho que me ausentar e outros deputados para outra sessão. Então, o deputado não tinha colocado em votação ainda a inversão. Entendi. Me ajudem aqui, equipe técnica. Eu tinha colocado em votação. Coloco em votação a inversão da pauta. Algum deputado se opõe? Pela ordem, presidente, acho que Marina. a gente podia pedir vistas antes e depois votar, pode ser? Pode ser. Tudo bem. Foi o que eu Se pedi. for pedido vista, eu vou ter que deliberar toda a pauta primeiro e aí eu não consigo fazer a inversão. Porque a vista está dentro da pauta. Exato. Pelo regimento. Faz o menor sentido. Se Pela vocês ordem, me presidente. permitem. Letícia. Pela ordem. Eu acho que primeiro nós temos que fazer a votação dos parlamentares aqui presentes, se vai ser invertido a pauta ou não. Exato. Né? Aí Vocês depois a concordam gente vai com para o inversão da próximo pauta? passo. Se concordarem, aí a gente inverte a pauta e vota posteriormente os requerimentos da pauta. Após a fala. Isso, e as vistas serão consideradas após a fala do presidente. Os senhores deputados que forem favoráveis à inversão da pauta, por favor, permaneçam como se encontram. Aprovada a inversão, então a gente vai discutir os pedidos de vista depois da fala do professor Zago. Obrigado, pessoal. Bom, agradeço aqui a presença de tantas autoridades aqui, tanto do mundo político como do mundo de pesquisa, de ciência e tecnologia. Registro a presença aqui também da nossa querida deputada Bebel. E hoje a pauta foi pensada com o objetivo de tornar mais efetiva a visita periódica dos responsáveis pelas instituições paulistas de financiamento e produção de ciência e tecnologia. E oferecemos ao nosso convidado um tema central como foco de nosso interesse e de sua apresentação. Nesse sentido, nas questões mais gerais, estarão sempre subentendidos os temas específicos
de maneira prática e objetiva, como foco dos resultados e desempenho da instituição. Pretendemos, com essa sistemática, inovar as exposições, buscar pontos objetivos e explorar aspectos específicos da instituição, procurando contribuir para a construção de uma agenda positiva, na qual os deputados possam entender melhor e oferecer a modificação ou introdução de instrumentos legais que apoiem programas e projetos exitosos. Então, agradeço imensamente a presença aqui do presidente da FAPESP, o senhor Zago, e, presidente, a palavra está com o senhor. Obrigado novamente pela presença. Eu peço, por favor, para colocar a apresentação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e convidados, tenho muita satisfação e agradeço a oportunidade de me dirigir a esta comissão, que é o principal link entre a FAPESP e as instituições de pesquisa do Estado e a Assembleia Legislativa. Tenho, portanto, muito prazer de estar aqui. Presidente, a minha grande dificuldade foi exatamente de selecionar os temas que aqui seriam apresentados, para não transformar esta apresentação numa coisa extremamente longa, concentrar nos aspectos mais importantes, mas certamente com isso nós tivemos que deixar de lado alguns aspectos bastante relevantes, mas isso poderá ser complementado com questionamento posterior. Então, vou procurar me concentrar nos aspectos mais importantes, por favor. Como sabem, a FAPESP foi instituída... Como vai, tá bom? Registro aqui a presença do deputado Daniel José. A FAPESP foi instituída, foi criada por lei em 1960 e instituída em 62. Mas ela estava prevista já na Constituição de 49. E previa-se que haveria uma fundação para o apoio à pesquisa no Estado de São Paulo e que receberia 0,5% da arrecadação do Estado. Na nova Constituição de 89, isto foi modificado, passando para 1% e estendendo a responsabilidade da FAPESP para o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico e, portanto, se entende com o linguajar mais atual, tecnológico e a inovação. A FAPESP é dirigida por 2 conselhos. O Conselho Superior, composto por 12 membros, e o Conselho Técnico Administrativo, que trata da gestão da FAPESP no dia a dia, e que está composta essa diretoria por 3 diretores, os 3 estão aqui, o professor Pacheco, o professor Brito e o professor Fernando Menezes. Todos estes, os 12 membros do Conselho e os 3 diretores, são nomeados pelo governador do Estado, por processos diferentes. Por exemplo, os 12 membros, 6 são de livre escolha do governador, 6 são indicados pela comunidade científica, em listas de 3, e o governador escolhe. Os diretores são preparadas listas de 3, listas tríplices, que são de cada lista escolhido 1 pelo governador do Estado. Então, a nomeação final de cada um destes membros é responsabilidade do governador do Estado. Adiante. Para que tenham uma ideia da importância da FAPESP no contexto do sistema de ciência e tecnologia do Estado, estão aí resumidos os gastos com pesquisa e desenvolvimento no Estado de São Paulo no último ano. São 26 bilhões de reais, dos quais 59% vieram das empresas. Então, as empresas são o principal fonte de recursos para a pesquisa e desenvolvimento no Estado de São Paulo. E, neste aspecto, o Estado de São Paulo difere de todos os outros estados brasileiros. Quer dizer, é o único que tem este aspecto de maior maturidade em que pesquisa e desenvolvimento
tem um apoio muito firme, um desenvolvimento muito firme nas empresas. O restante está distribuído entre o restante são recursos que vêm do governo estadual e federal, através das universidades, através dos institutos de pesquisa e através das agências de financiamento. Entre as agências de financiamento, que contribuíram com cerca de 2,4 bilhões de reais no último ano, a FAPESP contribuiu com metade, 1,2 bilhões de reais. Seguinte. Bem, a FAPESP executa as suas ações através com base em seis estratégias diferentes para fazer o financiamento à pesquisa. Uma forma importante é a formação de recursos humanos e, portanto, principalmente através da concessão de bolsas. A outra forma de financiamento à pesquisa é a pesquisa para o avanço do conhecimento, aquela que traz conhecimento novo, seja ele de uma aplicação imediata, ou seja, um conhecimento que apenas expande ou melhora o conhecimento da ciência. Ou seja, desde o desenvolvimento ou estudo que envolve combustão em motores e coisa desta ordem, de engenharia, ou um estudo a respeito da origem do universo, ou de teorias filosóficas, ou de humanidades de um modo geral e artes. Quer dizer, a FAPESP apoia pesquisa em qualquer área do conhecimento. A outra forma de apoio é a pesquisa para a inovação. Esta é aquela pesquisa mais ligada a resultados imediatos, que tenham aplicações mais imediatas na sociedade, e neste capítulo se inserem grande parte das formas de apoio à pesquisa que promove a melhor relação entre universidades, institutos de pesquisa e empresas. Depois existe a pesquisa em temas estratégicos, como, por exemplo, biodiversidade, a bioenergia, mudanças climáticas e assim por diante. O apoio à infraestrutura, principalmente a compra de grandes equipamentos de pesquisa que possam servir não só a uma instituição, mas que possam ter uma utilização mais ampliada dentro do parque de ciência e tecnologia do Estado. E, finalmente, a difusão do conhecimento, que também é uma missão da FAPESP, de fazer a difusão do conhecimento, e nós temos várias formas que fazemos isso, e eu mostrarei depois. Então, agora eu vou abordar um pouco cada um desses tópicos e mostrar alguns aspectos relevantes de cada uma dessas formas de fomento à pesquisa. Por favor. Nessas diferentes formas de pesquisa, de apoio, de estratégias, a FAPESP gastou, no último ano, 1,2 bilhões de reais. E está aí a distribuição em cada uma destas estratégias. A maior parte, 51% dos recursos da FAPESP foram empregados naquela pesquisa que nós chamamos para ampliação do conhecimento. Quer dizer, é a pesquisa, independentemente de ela ter ou não um efeito imediato ou uma aplicação imediata na sociedade. Nós veremos que, às vezes, o resultado da pesquisa na sociedade pode não ser imediato, mas ele pode aparecer 1 década, 2 décadas ou 3 décadas depois. É a ampliação do conhecimento. Esse é o que consumiu 51% dos nossos recursos. Em segundo lugar, o segundo maior gasto é formação de recursos humanos. E aí foram gastos 24% dos recursos da FAPESP. Depois, praticamente empatados, nós temos a pesquisa com pesquisa para a inovação, isto é, aquela que tem resultados mais imediatos na sociedade, e o apoio à infraestrutura de pesquisa. Finalmente, nós temos a pesquisa em temas estratégicos e 1% gasto com a difusão de conhecimento.
Seguinte. Então, começando com a formação de recursos humanos, que é um tópico muito relevante para a vida do nosso sistema de ciência e tecnologia. Vamos lá? O nosso sistema de ciência e tecnologia está aí resumido hoje. Ele é composto de um grande número de instituições, tanto instituições públicas como privadas, que desenvolvem pesquisa e inovação. Este sistema todo, ele é habitado por pesquisadores. E são, levantamento que temos, 74 mil pesquisadores no estado de São Paulo. Onde que estão essas pessoas habitando esse sistema? Bem, a maior parte deles, 57% deles, estão nas empresas. O que, novamente, distingue o estado de São Paulo de todos os outros estados brasileiros. Em segundo lugar, nós temos os que estão no sistema universitário e, finalmente, os que estão nos institutos de pesquisa. Então, a formação de pesquisadores, volto a insistir, é uma missão muito importante da FAPESP, promover dar apoio a isto, se bem que a formação propriamente dita ocorre nos centros universitários. Seguinte. Portanto, nós gastamos com este tópico 293 milhões de reais no último ano, fornecendo 10 mil bolsas, sendo que a maior parte delas são no país, 8.700, e 1.400 no exterior. Seguinte. São, eu devo dizer, bolsas de todos os tipos, e desde bolsas de iniciação científica, de doutorado, de pós-doutorado e assim por diante. Eu poderia trazer agora uns 50 slides de exemplos bem-sucedidos, de pesquisas bem-sucedidas dos estudantes bolsistas. Não é? Trouxe, se não me engano, 2 exemplos apenas. Mostrando o quanto que nós poderíamos ter de redução da incidência de câncer controlando a obesidade, que é hoje uma epidemia na nossa população. Seguinte. E outra mostrando uma pesquisa bem-sucedida sobre mapeamento de genes que contribuem para aumento da produção e produtividade de bovinos. Seguinte. A outra estratégia de apoio à pesquisa é a pesquisa para a inovação. E aqui nós temos, o gráfico mostra a distribuição em número de projetos. Não é exatamente o correspondente ao gasto, porque os gastos por projeto são muito diferentes nas diferentes categorias. Mas nós temos os centros de pesquisa em engenharia, que eu vou descrever logo em seguida. Depois, a pesquisa inovativa em pequenas empresas, é o PIP, que é o que tem maior número de projetos, e a inovação tecnológica e apoio à propriedade intelectual. E, finalmente, um novo programa, que eu vou descrever com um pouco mais de detalhes, que é a Ciência para o Desenvolvimento de São Paulo, e que não ocorreu neste ano passado, porque ela está sendo implantada agora, esse novo programa. A seguir, então, nós estamos falando deste tipo de pesquisa para a inovação, que é a pesquisa que aproxima universidades, institutos de pesquisa e empresas. Neste tópico, nós despendemos no último ano 113 milhões de reais, sendo que uma parcela considerável esteve no programa PIP, o Programa de Pesquisa Inovadora em Pequenas Empresas, que apoiou 1.500 pesquisas praticamente e gastou 89 milhões de reais. Além disso, no ano de 2018, a FAPESP investiu 12 milhões de reais em 10 centros de pesquisa para engenharia. Essa pesquisa este financiamento da FAPESP feito em parceria com grandes empresas. Seguinte.
Então, este tipo essa modalidade de apoio à pesquisa, chamado Centros de Pesquisa em Engenharia ou Aplicada, ela é uma pesquisa, são projetos ambiciosos, de longa duração, e longa duração nós estamos falando de projetos de até 10 anos, obviamente com revisão durante o seu desenvolvimento, de centros de pesquisa que são hospedados ou numa universidade ou num instituto de pesquisa. E o financiamento é feito conjuntamente, em igual volume, pela FAPESP e pela empresa, que está servindo como parceira. O instituto de pesquisa ou a universidade que acolhe o centro, dedica aproximadamente o mesmo valor que a FAPESP mais a empresa, mas não é valor financeiro, não é dinheiro novo. É dinheiro que a própria entidade já gastaria, só que agora ela gasta com um foco, que é este foco deste centro apoiado pela FAPESP e pela empresa. Seguinte. Então, estão aí os centros já em funcionamento, são 10 deles. A companhia parceira é a Citroën, a GSK, a Shell, Natura, Embrapa, o outro é a Shell e a Equinor. Tá? E ali estão os institutos ou universidades onde estão implantados estes centros. Para desenvolvimento de motores de combustão a biocombustível, química verde, descoberta de alvos para medicamentos, gás natural, bem-estar humano, agricultura, mudança climática, dispositivos de armazenamento de energia, reservatórios de gás e petróleo. Seguinte. O programa PIP, do qual já falamos, ele apoia a pesquisa em uma pequena empresa, isto é, uma empresa que tenha menos que 250 empregados. Muitas vezes são startups e muitas vezes tem 2, 3 ou 5 funcionários, quer dizer, tem menos que 10 funcionários. Neste programa, o que se apoia é o desenvolvimento de um novo produto ou um novo serviço. Isto é, alguém que disponha de uma descoberta e queira transformar esta descoberta científica num produto ou serviço que possa ser levado à população ou transformado em algo que possa ser comercializado ou possa levar para atendimento de uma necessidade do Estado. Não é? Em 2018, nós apoiamos, como eu disse, 1.500 pesquisas com 89 milhões de reais. Seguinte. Bem, este mapa do Estado de São Paulo mostra a distribuição das empresas apoiadas pelo PIP ao longo de 21 anos da sua existência. Foram atendidas, então, 1.368 empresas, em 2.234 projetos, em 139 municípios do Estado de São Paulo, isto é, mais de 20% dos municípios do Estado de São Paulo. E como verão, e era de se esperar, isso se concentra mais naqueles municípios que têm, ou naquelas regiões em que existem unidades universitárias expandidas, não é? Como São José dos Campos, São Paulo, Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto e assim por diante. Muito bom. Seguinte. Isto também serve como um indício do sucesso deste programa, mostrando, em alguns casos, o número de empregados da empresa antes e depois do projeto do PIP, mostrando a ampliação do número de empregos provocado pelo projeto PIP. E, de fato, o balanço mostra que antes a média de empregados era 8,5 empregados e passa a 11,1 depois do PIP. E o que é interessante é que este aumento de empregos é principalmente
para o pessoal mais qualificado, então, que tenham educação superior ou que tenham pós-graduação. Um cálculo feito mostra que, para cada real investido, isto origina cerca de R$ 6 de impostos. Seguinte, este é um quadro que eu herdei do professor Brito Cruz, que, além de diretor, foi reitor da Unicamp, e, portanto, ele gosta muito de mostrar isso daí, porque mostra as empresas, startups criadas ao redor da Unicamp, não é? E que geram cerca de 29 mil empregos e arrecada cerca de 3 bilhões de impostos por ano. Seguinte, este é o novo programa que nós estamos implantando este ano e que recebeu o nome de Ciência para o Desenvolvimento de São Paulo. São projetos de 5 anos, nos quais nós vamos aportar 100 milhões de reais e esperamos que, em contrapartida, a gente obtenha de parceiros 300 milhões de reais. Devem participar órgãos governamentais, secretarias de Estado e assim por diante, os institutos de pesquisa, universidades e empresas. Obrigatoriamente terão que ser consórcios, isto é, mais de um desses estarão participando. E os temas escolhidos são temas críticos para o desenvolvimento do Estado de São Paulo: saúde, educação, agricultura, cidades inteligentes, manufatura avançada, redução da desigualdade, sustentabilidade e energia para o desenvolvimento. Seguinte. Então, aí estão detalhados um pouco melhor que tópicos dentro de cada uma dessas divisões. Nós estamos falando de biotecnologia e genômica para agropecuária e piscicultura, agricultura de precisão, biotecnologia, vacinas, diagnóstico e prevenção das doenças mais comuns hoje, como são câncer, diabetes, obesidade, mobilidade urbana, segurança pública, habitação, meio ambiente, eficiência energética e qualidade, acesso, didática aplicada na educação secundária. Esse, então, é o novo programa que deverá o edital circular nas próximas semanas. Seguinte, pesquisa para o avanço do conhecimento. É neste tópico que a FAPESP investe, mais recursos. No ano passado, 51% dos nossos recursos em projetos que têm o formato mais variado, desde auxílios regulares à pesquisa, que são, em geral, auxílios de 2 anos, ou projetos temáticos, que são mais longos, 4 ou 5 anos, os CEPIDs, que são projetos de 11 anos, e sobre os quais eu vou detalhar um pouco mais. Foram 5 mil novos projetos neste ano passado. É aqui que se situa, principalmente, a ciência básica, aquela sem compromisso de resultados imediatos, aquela que vem trazer resultados, às vezes, depois de 1, 2, 3 décadas. Eu lembro, por exemplo, no fim da década de 90, início da década de 2000, não é, que a doença chamada amarelinho, causada pela Xylella fastidiosa, destruía os laranjais paulistas, causando enormes prejuízos. Seguinte, naquele momento, a FAPESP lançou um projeto de pesquisa, essencialmente pesquisa básica, a mais básica que vocês possam imaginar. Quer dizer, fazer o sequenciamento do genoma da Xylella fastidiosa. Isso deu certo, deu resultado um artigo que saiu na revista científica mais importante do mundo, que é a Nature, saiu na capa da revista, mas isso despertou uma onda de interesse e de pesquisa sobre essa doença. O resultado é que hoje, aquela contaminação dos laranjais, que era de 40%, caiu para 1,3%. E o Estado de São Paulo é o maior produtor de frutas do Brasil e o maior exportador de de suco de laranja do mundo. Seguinte, esse é outro exemplo desse tipo de pesquisa, cujo resultado, às vezes, aparece mais de imediato. Quer dizer, é um pesquisador querendo saber se das pessoas contaminadas por febre amarela,
tem alguma maneira de prever as que têm mais chance de morrer da doença. Porque ela é uma doença de uma alta letalidade. 30% das pessoas afetadas morrem. Agora, por que morrem? Tem alguma característica que as distingue? E ele estudou e demonstrou que sim, num estudo apoiado pela FAPESP. Seguinte. Por outro lado, este tipo de pesquisa fortalece a presença do Estado de São Paulo no mundo como um grande produtor de conhecimento novo. E aí está mostrado, então, a quantidade de artigos científicos publicados pelos pesquisadores no Estado de São Paulo, que é a linha de cima azul, e publicado por pesquisadores dos outros países da América Latina. Então, São Paulo, sozinho, publica muito mais artigos científicos do que o México, a Argentina, o Chile, a Colômbia, o Peru e assim por diante. Seguinte. A outra forma de apoio à pesquisa chamada do avanço do conhecimento é este programa que nós chamamos de CEPIDES, isto é, são os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, em que o conjunto de pesquisadores que participam tem responsabilidade, além de produzir pesquisa, de procurar fazer a transferência desse conhecimento para diferentes instituições e, ao mesmo tempo, de fazer a divulgação da ciência. São, como eu disse, projetos de longo prazo, de 11 anos. Nós estamos no segundo lote desses projetos, que se iniciou em 2013 e deve se encerrar em 2024. Neste momento, seguinte, em 2018 foi feita a revisão e foi, então, essa revisão, essa avaliação foi feita por um comitê de experts, um comitê internacional de cientistas que nos visitaram, que visitaram os centros, que entrevistaram seus diretores, examinaram os relatórios e recomendaram que nós estendêssemos a vigência até 2024. Tá certo? Neste projeto, neste ano, nós despendemos 87 milhões. Mas, vejam, são projetos que ainda vão viver até 2024. Então, cada ano eles vão receber ainda a sua cota de recursos. Quais são esses projetos? Então, eles estão listados aí. Os nomes aparecem pequenos lá, mas vocês percebem, são 17. E eles tratam de questões variadas. Dentro da biologia e da medicina, como biodiversidade e fármacos, resposta imune, terapia celular, alimentos, ou da física e química e matemática, não é? Como, por exemplo, vidros, matemática aplicada à indústria, redox em biomedicina, não, isso é em biomedicina, ciências computacionais, engenharia e ciências computacionais. E nas humanidades, como, por exemplo, o Centro de Estudos da Metrópole e o Centro de Estudos da Violência. Seguinte. Então, eles têm isso, receberam um folder em que estão descritos esses diferentes centros. Muito bom. Apenas para ilustrar alguns tópicos e alguns resultados, por exemplo, do Centro de Estudos da Metrópole, que analisa a movimentação de pessoas na área metropolitana de Campinas e compara o que ocorreu em 2010 e o que ocorreu qual era a situação no ano 2000, isto é, mostrando em 10 anos o que ocorreu de modificação deste fluxo de pessoas na região metropolitana. O estudo desse é, obviamente, muito importante para planejar, por exemplo, mobilidade urbana, transportes, segurança pública e assim por diante. Um outro produto do Centro de Estudos da Metrópole, analisando, então, aqui as desigualdades na cidade de São Paulo, mostrando ali essa foto que é famosa, que mostra o Morumbi ao lado
de Paraisópolis, tá certo? E o produto que é esse livro, que se transformou já num clássico, Trajetórias das Desigualdades, e que neste último ano foi traduzido para o inglês. Seguinte, o outro é um exemplo vindo do Centro de Pesquisa em Vidros, mostrando o artigo na revista em que se descreve a produção dessas próteses usando impressão em 3D, e depois isso colocado num paciente que perdeu o globo ocular. Então, preenchendo o globo ocular, tá certo? Para pessoas que tiveram ou um trauma, ou um tumor, ou coisa desse tipo. O seguinte, mostrando uma aplicação desenvolvida em outro centro, que foi a criação de um aplicativo que permite fazer a avaliação de aprendizagem em processo de forma digital. Isto está sendo aplicado na região de São Carlos, em colaboração com a diretoria de ensino da região de São Carlos. Seguinte. Centro de Terapia Celular, que é um centro que procura usar células para o tratamento de doenças, como diabetes, esclerose sistêmica, leucemias e assim por diante, e procurar entender o funcionamento dessas células. Esse centro, devo chamar a atenção, é o único no Brasil que trata com transplante de medula óssea a doença falciforme, que é a doença genética mais comum do Brasil. Seguinte, mostrando alguns exemplos de produção deste centro, como, por exemplo, o tratamento de diabetes grave da infância com transplante de medula óssea. Seguinte, a outra função destes centros é fazer a transferência do conhecimento para estudantes do ensino secundário ou para o público de um modo geral. Isto é, através de conferências ou aplicações para estudantes do ensino secundário. Seguinte. Isso tem repercussão na imprensa. Seguinte. Também outro exemplo de repercussão na imprensa. Seguinte. E passamos para o último tópico, pesquisa em temas estratégicos, difusão do conhecimento e infraestrutura de pesquisa. Seguinte. Falamos, portanto, de pesquisa em temas estratégicos, como, por exemplo, o programa BioEN da FAPESP, que trata da bioenergia e que certamente tem contribuído muito para que ocorra a mudança da matriz energética do Estado de São Paulo. Ou difusão do conhecimento, representado, nesse caso aqui, pela revista Pesquisa, FAPESP, que todos receberam um exemplar e que sai todo mês com uma quantidade de informações de elevada qualidade e tem já muito respeito, não só entre a comunidade científica, e outras atividades, como, por exemplo, séries de TV, na qual eu coloquei ali um exemplo, a série Ciência Aberta, que trata de temas como a epidemia de obesidade, a bioenergia e o envelhecimento. E a infraestrutura de pesquisa, eu preferi representar pelo apoio à modernização dos institutos estaduais de pesquisa, um programa que está se desenvolvendo de 2018 a 2021, no qual a FAPESP está empregando um volume total de 120 milhões de reais. Desses 120, que está à disposição dos institutos, 87 já foram contratados e até agora já foram executados 24% desse total. Finalmente, eu termino lembrando que a FAPESP é certamente, se não a mais importante, uma das mais importantes agências de apoio à pesquisa no país, e o seu reflexo se faz sentir não apenas no Estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, porque ela forma recursos humanos para o Brasil inteiro. Eu escolhi essa frase do Carvalho Pinto, porque foi o homem que criou a FAPESP, porque ele iniciou a construção de Urubupungá
construiu 7 usinas hidrelétricas quando era governador, criou a Unicamp, criou a Faculdade de Medicina de Botucatu, mas ele disse que se perguntasse o que foi de mais importante que ele fez, disse, foi criar a FAPESP. Obrigado pela atenção. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Beth. Bom, primeiramente, queria cumprimentar o presidente da FAPESP, professor Marcos Zago, um prazer tê-lo aqui, por suas explanações. Eu vou fazer uma série de perguntas, e eu não sei se seria interessante, talvez, como é que você vai fazer a dinâmica, porque se ele vai responder uma a uma, ou se ele junta e depois responde tudo de uma vez, aí Deixa a critério seu. do presidente Zago. presidente. Você prefere que a Tá. gente faça todas ou vai de... Tentar condensar, né, deputado? Ok. Tá. Ok. Só deixa, Apenas uma curiosidade. Só um minutinho, está aberto aqui as inscrições. Quem quiser, Tá. por favor, dê um... Presidente, quanto que estão as bolsas hoje de iniciação até pós-doutorado? Eu sabia até a semana passada, mas eu tive um acesso de esquecimento, mas o professor Brito ali me disse. Quanto está? De iniciação, mestrado, doutorado, pós-doc? E mestrado? De mestrado, 2.000, 1.700 a 2.000, em 2 níveis. Aham. De pós-doutorado, 6.700. Sim. Esse é um valor muito superior ao que o CNPq e a CAPES conseguem pagar hoje, infelizmente. Eu sei. Fui bolsista da CAPES. Há muitos anos, claro. Deixa eu perguntar algumas coisas que, durante a sua apresentação, e depois algumas perguntas que nós formulamos aqui. O senhor cita a 57%, mais ou menos, da receita da FAPESP vem das parcerias com empresas privadas, é isso? Não, isso eu posso esclarecer. Pois não. Não. Não, para poder, inclusive, a receita da FAPESP vem essencialmente da transferência do Tesouro do Estado, tá certo? Tá. Que é 1% da arrecadação do Estado. Sim. Tá certo? Então, o ano passado foi 1,2 bilhões. Há um pouco que nós conseguimos, um ano um pouco mais, outro pouco menos, de recursos que ficam aplicados e que essas aplicações rendem alguma coisa, mas é muito pouco sempre. Quer dizer, essencialmente é o que o governo do Estado transfere. O que acontece é que quando nós fazemos programas em parceria com uma empresa, Isso. nós é um acordo. Nós dizemos, olha, nós colocamos, por exemplo, 4 milhões nesse projeto. Vocês colocam 4 também. Mas eles não colocam o recurso na FAPESP, nem nós colocamos o recurso lá. Ambos colocamos na universidade ou instituto que vai receber. Entendi. Então, a FAPESP dá o dinheiro, por exemplo, para o Instituto Butantan, a empresa dá o dinheiro para o Instituto Butantan. Tá. Eu queria, então, entendi como é que agora eu entendi melhor como funciona esses recursos. Eu queria também saber como é que é o critério de escolha das empresas, quer dizer, quais são as empresas, como é que eu tenho interesse, o senhor citou ali várias empresas, né? Inclusive automobilísticas, etc., de biodiesel. Como é que vocês selecionam isso? Qual é o critério que estabelece que empresas que serão parceiras da FAPESP? E depois, posteriormente, se o senhor pudesse também enviar para esta comissão a relação dessas empresas, eu acho que seria importante para todos nós, até por conta da própria transparência, e acho que isso é salutar nessas nossas relações. E também, quando eu pergunto o critério, qual que é a grande preocupação que a gente sempre tem? Quando você faz parcerias com empresas privadas, não somos aqui contrários a isso, não, tá? Quero deixar isso claro. Mas até que ponto a isenção que a pesquisa científica tem
ela fica ou não comprometida? Essa é uma questão que eu faço para o senhor, se o senhor acha que, em relação a isso, não teria problema nenhum. E, ao encerrar esta pesquisa, onde fica esse pesquisador? Ele vai para o mercado de trabalho, ele vai para as universidades, ou esse é um critério que a FAPESP não tem nenhuma, ele é independente e a FAPESP não tem nenhuma gestão ou sobre esse destino desses pesquisadores? Que eu digo que o que o senhor apresenta aqui tem muitas coisas que são super importantes. Não estou aqui descaracterizando e nem desvalorizando o trabalho que vocês fazem na área de pesquisa. Pelo contrário, nós vamos agora falar um pouco de que maneira, por exemplo, quais as consequências e os desdobramentos do plano diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, coordenado pela FAPESP. Quer dizer, vocês têm esse plano, como é que ele está funcionando e como que isso pode, qual que é o trabalho que vocês fazem nesse sentido. Como é que a atual gestão da FAPESP vê uma possível ampliação do protagonismo dos institutos de pesquisa? O senhor citou agora no finalzinho, né, dos institutos de pesquisa no Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, no CONCIT. Lembrando que o CONCIT, me parece, a não ser que isso aconteceu nas últimas semanas, mas até algum tempo atrás não se reunia. A gente levantou a reunião do 2014. Desde 2014, o CONCIT não se reúne. E no Conselho Superior e Científico da FAPESP. Eu digo essa questão da preocupação dos institutos de pesquisa, porque nós temos aqui uma frente parlamentar em defesa das universidades públicas e dos institutos de pesquisa, da qual eu, nesta gestão, estou coordenando. E o que a gente está vendo é uma agonia, né, de certo modo, de muitos institutos. Agora mesmo nós tivemos aí a concessão do Instituto de Botânica, do qual nós lutamos muito para isso não acontecer. Conseguimos colocar algumas emendas que diminuíram o tamanho dessa concessão, mas, mesmo assim, foi aprovada por esta Casa. Então, quando o senhor coloca, eu estou dizendo que é muito bem-vindo essa distribuição de vocês, de 120 milhões, salvo engano, que o senhor disse agora há pouco, né, espalhada pelos institutos de pesquisa, porque eu acho que eles precisam muito desses recursos. E essas parcerias, eu queria saber até que ponto isso pode ser aprofundado, pode ser ampliado, para, de fato, ser uma contribuição efetiva junto a esses institutos. Uma outra questão, considerando a produção dos institutos de pesquisa do GESP, diversa da acadêmica, em que pese sua natureza e missões, a gente sabe disso, quais seriam as figuras de mérito e valorização possível para esses institutos disputarem investimentos de infraestrutura e apoio nos editais e programas da FAPESP? Vocês já têm lá uma quantia, quer dizer, dá para disputar mais um naco nessa fatia, nesses recursos que vocês disponibilizam para as pesquisas? E se é possível também a FAPESP apoiar um grupo de trabalho para estudar essa questão, ou seja, para aprimorar e melhorar essa relação e essa parceria com os institutos. Tenho mais duas questões aqui. Recentemente foi lançado na FAPESP, com a presença do governador do Estado, o edital Ciência para o Desenvolvimento. Como as linhas temáticas do referido edital se alinharão às prioridades e demandas das diferentes secretarias do Estado? E também, como incorporar a relação de consultores, parceiristas, ad hoc dos projetos enviados à FAPESP, pesquisadores dos institutos de pesquisa, são 19, né? E não apenas profissionais das universidades, não que as universidades não precisam, as universidades também precisam, aqui não é nenhum está se disputando contra o outro, apenas a gente está na defesa também dos institutos, que a gente sabe que muitos estão passando por situações financeiras bastante difíceis. E eu gostaria de saber a opinião do senhor, quanto presidente da FAPESP, sobre a proposição de uma alteração da lei a fim de inserir os institutos de pesquisa, Unicamp, Unesp, como membros do Conselho Superior da FAPESP. Se existe essa possibilidade, já que é uma proposta democrática e poderia, talvez, no nosso entendimento, dar mais equilíbrio a este Conselho.
porque contaria com outros membros e, portanto, se tem essa pesquisa. A minha última questão seria sobre pesquisa básica, mas o senhor apresentou aí alguns dados que eu estou contemplada nesse sentido. Ok? Muito obrigada. Presidente Zago, o senhor gostaria de responder ela primeiro ou seguimos a ordem aqui dos inscritos? O São senhor preside. várias perguntas, né? O senhor preside. Mas, Ó, são 16h30. tá. Eu Bom, não sei o que caso vocês, o senhor, qual é o vosso plano. caso Eu estou aqui até as 8 horas da noite, tranquilamente. eu ia pedir para o senhor ficar até 8h30, mas não. Quando começar a sessão de plenário, a gente não pode deliberar, mas a gente pode continuar aqui, então eu acredito que a gente consiga passar por todas as perguntas. Mas aí, como foram Tudo bastante bem, perguntas... Deixa eu resolver essas daqui agora e aí fazemos um... Foram várias perguntas. Né? São várias perguntas. Eu já disse à deputada e estendo o convite a todos os outros, a FAPESP tem muita satisfação e fica muito honrada de receber visita dos deputados. O senhor já esteve lá, o Daniel também, e receberemos sempre e poderemos conversar com calma. É sempre uma boa oportunidade. Mas veja, deputada, eu vou começar pela questão dos membros do Conselho Superior. Veja, são 12 membros nomeados pelo governador. Mas a lei de criação, ela especifica que 6 são de livre escolha do governador. E 6 vêm de listas propostas pela comunidade científica. Destes 6, a lei, quando foi criada, existia a USP, mas não existiam as outras universidades. Então, diz, 3 serão indicados pela USP e os outros 3 pelas outras instituições de pesquisa. Então, 3 membros são indicados pela USP e os outros 3 pelos demais institutos, incluindo a Unesp, Unicamp, UFSCar, Unifesp, Butantan e assim por diante. Com o passar dos anos, o que aconteceu é que a grande parte das escolhas feitas recaíram sobre membros da Unicamp e da Unesp, de tal maneira que nós temos 3 pessoas escolhidas. Eles não são representantes, porque são representantes da comunidade científica, mas são sugeridos pela USP e os outros 3, em geral, pela Unesp e Unicamp. Por causa do sistema de escolha para que se faça uma eleição em que todos, um colégio, em que todos possam fazer as suas sugestões, etc. Nós modificamos isso recentemente, de tal maneira que agora nós teremos um indicado pela Unesp, um indicado pela Unicamp e um indicado pelos demais, isto é, inclusive os institutos. De tal maneira que, obrigatoriamente, nós teremos, a partir de agora, um membro do Conselho Superior que não é nem da USP, nem da Unicamp, nem da Unesp. Isso foi modificado agora na minha gestão. Então, nós estamos ampliando, vamos dizer, a representatividade no Conselho. Agora, precisa também entender que não é a presença das pessoas no Conselho que influencia na distribuição de recursos. Porque existe uma muralha muito bem estabelecida entre o Conselho e a decisão de financiamento. A decisão de financiamento está na mão do Conselho Técnico Administrativo. Isto é, existe todo um ritual em que o processo apresentado, a proposta apresentada, vai para relatores, os relatores fazem pareceres, isso é examinado em comissões dentro da diretoria científica e, finalmente, depois dos cortes orçamentários ou rearranjos orçamentários necessários, etc., chega-se a uma proposta de aprovar aquele projeto. Então, aqui, isso é feito dentro do Conselho Técnico Administrativo. Vem para o Conselho Superior apenas para homologar. Isto é, se houver alguma questão grave, ela deverá aparecer nesse momento. Se houver uma queixa, uma denúncia. Fora disso, os membros do Conselho não acompanham cada um dos projetos e como que eles encaminham. Então, não há maneira de alguém da Unicamp dirigir o financiamento para a Unicamp. Se a senhora olhar a distribuição de recursos
Por instituição, isso é interessante. Quanto dos recursos da FAPESP vão para a USP, para a Unicamp, para a Unesp, para a UFSCar, para os institutos de pesquisa? A senhora vai ver que a distribuição é mais ou menos proporcional ao número de pesquisadores de cada uma dessas unidades. Por quê? Porque a FAPESP não decide dar dinheiro para a USP, para a Unicamp ou para a Unesp. Mesmo a diretoria científica. O que a diretoria científica faz é aprovar recurso para esse ou aquele pesquisador que apresentou essa ou aquela proposta. Tá certo? Não há um direcionamento por instituição. Então, o que vale é a qualidade da proposta e a qualidade do pesquisador, esteja ele onde estiver. Pela ordem, presidente. Como? Desculpa só um instante, professor. Como o senhor já iniciou a sessão plenária, infelizmente não vou poder continuar, né, apesar de gostar muito do que o senhor está tratando aqui, gostaria de parabenizar pelo trabalho, né, não conhecia todos esses detalhes da FAPESP, né, gostaria de parabenizar também nosso presidente Sérgio Vitor, que está se empenhando tanto por essa comissão, né, nós que somos de uma região, tanto eu quanto o Sérgio, somos de uma região altamente tecnológica, inovadora, né, pesquisadora, então esse é um tema realmente que muito nos importa, que é caro para nós, né? Eu só gostaria de solicitar, presidente, por gentileza, acho que é importante essas perguntas que a deputada Beth colocou, mas como não poderemos ficar, eu pelo menos não vou poder ficar nesse momento, por conta da plenária, se nós podemos aí receber as respostas das perguntas da deputada Beth por escrito, né, se a gente pode ter esse retorno, né, para que a gente possa conhecer melhor a FAPESP, que a gente possa entender melhor de como funciona a FAPESP, né, porque pesquisa, né, o incentivo à pesquisa no Brasil, ele precisa ser cada vez maior. Então, é importante para nós ter a devolutiva dessas perguntas da deputada Beth. Eu farei isso certamente, é assim que eu me comportava nas outras cargos que eu ocupei, portanto, as perguntas eu sei foram gravadas, a nossa assessoria de imprensa providencia para que eu possa fazer as respostas Obrigada. E devolver à comissão. Obrigada, professor, parabéns Então, pelo o que trabalho. não for possível responder, terá Pela ordem, senhor encaminhado. presidente. Legal, obrigado, Letícia. Só registrando a presença do deputado Wellington Moura. Bebel, Boa tarde. o Daniel está inscrito em segundo e a senhora em terceiro, mas Eu vou me retirar, por uma razão. Eu também, não só porque tenho que ir para o plenário, que eu também marquei aquela coisa dos pedacinhos de hora para encaminhar coisas. Mas foi uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, né? Entendo que a ciência e a tecnologia, ela tem um papel fundamental no país. Acredito que a gente deve aprofundar mais. Sérgio, parabéns para você, que trouxe, né, no momento de... Mesmo que a discussão sobre a ciência e a tecnologia está latente no país, no que diz respeito a recursos, né? Então, até a minha pergunta ia nessa direção, queria saber um pouco mais, porque me pareceu que a FAPESP está devidamente equilibrada, mas não sentimos isso no que diz respeito à gestão das universidades, tanto que tem uma CPI correndo na casa, né? Mas, lamentavelmente, eu não posso ficar, mas fica o meu abraço e o meu carinho aí também e, claro, estendo para o meu presidente aqui. obrigado, deputado Bebel. Se vocês me permitirem e quiserem depois enviar algumas perguntas, a gente consolida como comissão. Esqueci de pedir depois... para passar, viu, Sérgio, para o nosso e-mail essa apresentação, tá? Para nós é muito importante. Sem dúvida. Legal, obrigado, deputada Bebel. Com a palavra, o deputado Daniel José. Obrigado, ministro. Bom, boa tarde a todos os presentes. Professor Zago, muito obrigado pela apresentação. Eu tenho aprendido pra caramba com o senhor, né? Ao longo dessas visitas, eu tenho buscado tentar fazer um pouco da minha lição de casa, aprender o beabá de pesquisa e desenvolvimento de São Paulo, tentar dar os meus 2 centavos de contribuição, né? Então, eu gostei bastante da apresentação, achei que ela foi bem completa. O que eu gostaria de abordar é sobre esse projeto novo de ciência para o desenvolvimento de São Paulo. Eu gostaria de entender com um pouco mais de detalhes como ele se distingue de outras iniciativas da FAPESP. E eu tenho estudado um pouco, né, sobre pesquisa e desenvolvimento, tenho tentado olhar com quem faz bem, né? E eu acho que isso é uma prática que a gente deveria fazer mais no Brasil, né? A gente está sempre
pesquisando quem são os países que fazem pesquisa bem feita, por que eles fazem bem feito, como que é o sistema deles, o que a gente pode aprender com eles, né? E ó, o exemplo mais óbvio, né, apesar de estar anos-luz da nossa capacidade ainda de realização de pesquisa, é os Estados Unidos, né? Até meio clichê, mas o que me impressiona no sistema americano é que a alocação de recursos federais para pesquisa e desenvolvimento ela é bastante orientada para funções específicas, né? Então, boa parte do orçamento de pesquisa e desenvolvimento do governo americano vai para defesa, depois vai para a saúde, depois para engenharia, enfim, com fins muito claros, né? E somente uma parte menor vai para a pesquisa de base. E também o que me chama a atenção é a diversidade de instituições que são dedicadas à pesquisa. Então, tem desde instituições federais a instituições que recebem recursos federais, mas têm gestão privada, a indústria, tem as universidades privadas, universidades públicas, tem organizações que já têm um fim específico de fazer pesquisa e que recebem especificamente recursos do governo federal, mas não tem nenhuma a gestão não é ligada ao governo federal. Enfim, é um ambiente bem mais complexo e diverso de instituições. E eu acho que isso acaba somando, né, para que a gente tenha até uma competição maior por recursos e incentivando a produtividade, né? Eu gostaria de saber um pouco, né, em que pé que São Paulo está, né, nessa priorização entre desenvolvimento, entre pesquisa aplicada, pesquisa de base, né, o quanto que é alocado para cada área, se São Paulo tem uma orientação semelhante de buscar diversificar a quantidade ou o modelo de institutos e organizações que recebem esses recursos voltados para a pesquisa, e se for essa mesma orientação, quais são os nossos pontos fortes e fracos, assim, né? Onde que a gente está bem, onde que a gente não está bem. Por exemplo, nos Estados Unidos tem um modelo de organização que se chama Federally Funded Research and Development Centers, né? FFRDCs. Então, são organizações que não existem, ou pelo menos eu não vejo assim no Brasil com esse formato, né? Será que a gente não pode avançar nisso? E São Paulo poderia ser um pioneiro nisso? Enfim, é mais para saber se essa for a orientação, né? Quais são os nossos pontos fortes e fracos, e se não for essa a nossa orientação, qual que é a visão assim, hoje da FAPESP de como que deveria ser um ambiente ideal de pesquisa e desenvolvimento para São Paulo? Então, acho que é mais nessa linha, não sei se ficou claro. E também uma última observação, que todas as vezes eu sempre vejo os reitores vindo aqui na LESP e tal, e sempre mostrando o gráfico de número de publicações que São Paulo tem em relação ao resto dos outros países do mundo, mas eu acho que já está na hora da gente começar a olhar um pouco mais adiante, né? E não só o número de publicações, mas a relevância dessas publicações, né? No meu ponto de vista, número de publicação diz muito pouco ou quase nada sobre a relevância da ciência produzida no Estado. Então, a gente muitas vezes mostra esse gráfico com orgulho, né? Mas será que isso não é a ausência de outros gráficos, né? Talvez mais relevantes, né? Que teriam, né, números melhores e que não tem, infelizmente? Então, esse é um pouco do meu ponto. Obrigado, professor. Claro. Eu vou ainda completar duas respostas que eu tinha ficado devendo. Não vou completar todas. Não vou completar todas, deputada, mas depois eu completo. Mais uma, a questão de escolha de empresas. Quer dizer, veja, escolher a empresa é, primeiro, encontrar uma empresa que esteja disposta a pôr recursos na ciência e na pesquisa. Porque nós não estamos falando de criação de produtos que interessa a empresa pôr no mercado, etc. Nós estamos falando da empresa que entende o papel da ciência e que se dispõe por dinheiro na pesquisa, sabendo que, sim, ela poderá se beneficiar disso futuramente. É bom até que se beneficie, crie mais recursos, porque o governo vai arrecadar mais e nós teremos mais impostos, melhor. Mas não é para fazer um produto que aquela empresa quer pôr no mercado, não é isto.
É uma empresa que está disposta a pôr recursos para fazer o desenvolvimento de projetos de pesquisa, porque é isso que a FAPESP faz, apoiar a pesquisa científica e tecnológica. Tá certo? Então, encontrar esta empresa que tenha recursos suficientes para fazer isto e que esteja disposta a participar. Não estão caindo das árvores, estão aumentando, e o que é um bom sinal, porque significa que cada vez mais, de fato, o processo de pesquisa e desenvolvimento no Estado de São Paulo passa a incluir empresas. Tá certo? Mas não há uma busca permanente de empresas lá querendo fazer esse tipo de projeto. Nesse momento, temos um outro em desenvolvimento, por exemplo, com a IBM, que provavelmente deve se concretizar brevemente, para fazer o quê? Desenvolver uma área que é crítica no país e que não está se desenvolvendo a contento, que é a da inteligência artificial. Então, nós escolhemos um tema que seja um tema importante para o desenvolvimento do país e do Estado. Uma empresa parceira que queira fazer isto, claro. Agora, não há nenhum impedimento se uma outra quiser fazer também, tanto melhor. Tá certo? Então, essa era uma coisa que eu achei que era importante responder. E a outra, quanto ao plano diretor de Ciência e Tecnologia, olha, eu desconheço, ele não está em andamento, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Estado, como alguém disse ali, não tem se reunido. Então, esse é um tema que não existe no momento. Acho que nem do governo anterior, não sei quando que foi a última vez que houve alguma iniciativa desse tipo. Então, nesse momento, não há nada ocorrendo. Tá? 2014 foi a última vez. Acho que eu participei dessa reunião. Eu era reitor da USP nesse momento, participei dessa reunião em 2014. Estou lembrado dela. Daniel, eu tinha colocado o número de artigos que não é irrelevante para mostrar a força da produção científica. O número de artigos produzidos em revistas de qualidade é um indicador muito importante da força do país ou de uma região para a produção científica. Isso não há nenhuma dúvida. Agora, isso se complementa com um outro, que é o do impacto. E eu tirei do impacto porque a apresentação estava muito comprida. Mas o impacto da produção científica do Estado de São Paulo é 1,08, alguma coisa desta ordem, enquanto que do restante do país é 0,88. Então, o Estado de São Paulo não só é o maior produtor de pesquisa publicada hoje no país, é quase 50%, produz mais que o México, todos esses países, e tem um impacto crescente e não é igual, por exemplo, à ciência produzida nos Estados Unidos, tá certo? Tá? Mas eu não tenho o gráfico aqui para comentar, mas é maior do que de alguns países que são importantes na produção científica hoje. Então, o Estado de São Paulo não é só produzindo número, está produzindo número, o número é um indicador importante, sozinho não é muito, mas é um indicador importante, mas também a medida de impacto tem mostrado uma importância crescente. Tá? A questão da organização do sistema de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo, veja, a FAPESP não tem toda essa influência sobre a organização do sistema de ciência e tecnologia. Quer dizer, essa organização deriva da maturidade do próprio sistema, tá? E que no Estado de São Paulo obviamente, isso eu acho que eu demonstrei claramente, é muito mais avançado que em todo o restante do país. Mas, certamente, não tem nem a complexidade, nem a maturidade que tem na Alemanha, nos Estados Unidos e assim por diante. Nós não temos grande influência sobre isso. O que nós podemos fazer é apoiar a boa pesquisa. Esta é a nossa missão, claramente, a nossa missão. De fato, nós não fazemos, isso já é uma tradição da FAPESP, a FAPESP nunca fez com muita intensidade a indução.
Porque isso pode parecer bom num certo aspecto, você dizer, não, eu vou promover isso, promover aquilo, apertar aqui, reduzir aquilo, mas nós não temos esse espírito direcionista de querermos dar um modelo para o Estado de São Paulo. Grande parte, por exemplo, do que você olha, quanto que nós apoiamos de pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento. Isso não é porque nós decidimos previamente que vai ter tanto por cento para a medicina, tanto por cento para a biologia, tanto por cento para a engenharia. Não. Como nós apoiamos bons projetos, se aparecem bons projetos da área médica, eles são apoiados em número maior do que bons projetos da área de engenharia. Tá certo? Então, o perfil do financiamento da FAPESP não reflete uma decisão de que nós vamos apoiar mais isto ou mais aquilo. De fato, por muito tempo, a FAPESP sempre tinha uma posição quase que neutra, apoiava o que aparecia de bom. Nos últimos anos é que se introduziu a ideia de que, além de continuar fazendo isto, nós também temos que induzir algumas coisas. Daí, por exemplo, este programa de pesquisa em centros de engenharia. Daí, este novo programa de ciência para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Esses são programas induzidos, quer dizer, a FAPESP diz, nós vamos fazer isto. Como fez o programa de apoio aos institutos. Quer dizer, diante de uma situação quase calamitosa dos institutos de pesquisa, que estão em situação difícil, que não tinham apoio necessário, nós resolvemos fazer um apoio a isto. O que não resolve o problema dos institutos, mas esta é uma outra área, não nos compete aqui discutir. O problema deles está num outro campo, principalmente de renovação de pessoal, etc., que a FAPESP não pode fazer nada com relação a isso. Não é? Nós até apoiamos, damos bolsa para trazer gente de fora. Os bolsistas chegam aí, ficam aí um ano, começam a produzir pesquisa, aí aparece uma oportunidade de emprego na Embrapa ou na Unicamp, etc., eles vão embora do instituto. Não é? Então, os institutos estão, sim, numa situação complicada, eu entendo isto, mas escapa a nossa competência e possibilidade de resolver. Mas esse tipo de programas induzidos, eles são feitos com muita cautela na FAPESP. O Conselho Superior entende que nós não devemos fazer um esforço muito grande para intervir no sistema. Tá certo? Porque, claro, às vezes nós temos convicções muito fortes de como devem funcionar as coisas, mas aquilo não é obrigatoriamente o melhor, nós não podemos levar o barco todo para aquele sentido. Então, fazemos intervenções, mas são restritas. Menos que 10% do nosso orçamento é usado em ações assim, induzidas. Eu não digo nem ações assim induzidas, mas na seleção daquilo que é bom mesmo, né? Porque quando você busca valorizar aqueles projetos que são bons, né? Eu imagino que eles tenham maior recorrência em áreas em que o Brasil está mais, ou que o Estado de São Paulo está mais envolvido. Por exemplo, na agricultura, em diversas áreas da medicina, odonto, enfim, em que o Brasil em que São Paulo se destaca. Né, eu imagino que o número de projetos dessas áreas sejam mais aprovados do que naturalmente tem uma orientação para um resultado bom. Né? Então, é mais nesse ponto. Agora, da diversidade de organizações, de institutos, assim, como o senhor acha que, de uma maneira assim, até saindo assim um pouco do chapéu da FAPESP, né, e pensando Estado de São Paulo, assim, né, poxa, o que falta para a gente ter, ou se falta, né, a gente ter mais tipos de organizações voltadas para pesquisa, com gestão privada, enfim, modelos que existem bastante recorrentemente lá fora, que aqui ainda não são tão divulgados. Olha, institutos e organizações de pesquisa com gestão privada, eles virão, imagino, à medida que as condições do Estado fortaleçam isto. Mas o papel do Estado ainda é e deve ser muito grande no sentido de promover essas instituições, eu acho. Acho que
Isso aqui demanda muito tempo para responder, viu, Daniel? Não vou começar e deixar pelo meio do caminho, viu? A gente pode fazer uma conversa dizer depois. isso, nós temos tido oportunidade, podemos fazer uma outra, como fizemos das universidades, para esse tópico. Mas, olha, com relação ao programa de ciência para o desenvolvimento, qual que era exatamente a sua pergunta? Não, eu não entendi ainda no que ele difere em relação, por exemplo, à pesquisa ao avanço do conhecimento. Para mim não está tão claro o que é. Sim, ele tem uma temática muito fechada em tópicos que interessam ao desenvolvimento do Estado. Por exemplo, genômica e biotecnologia aplicada ao desenvolvimento da agricultura e da piscicultura. É esse o tópico, tá certo? Vacinas... Essa indução um pouco mais forte. E é isso daqui. Esse é um programa de indução, porque nós estamos dizendo, olha, essas são áreas críticas para o desenvolvimento do Estado. Estamos dizendo, este programa é para ser desenvolvido em universidades ou os institutos de pesquisa. Ele, de fato, deputada Beth, é uma evolução deste anterior, que era 120 milhões, esse que a senhora viu e que está em andamento. Ao invés de repetir exatamente com o mesmo formato, nós resolvemos ampliar um pouco mais, focar em alguns tópicos de interesse e pedirmos para que, além dos institutos, participem parceiros adicionais. Tá? Então, ao mesmo tempo que este um está em desenvolvimento, nós criar um outro, focando em alguns tópicos. Por exemplo, desenvolvimento de vacinas, uma questão crítica para o Estado de São Paulo. Imunobiológicos, a produção de imunobiológicos, tá certo? A segurança pública não vista como um tópico, vamos dizer, policial, mas sim visto como aplicação da ciência para melhorar a segurança pública. Não é? É nisto que nós queremos investir, é isso que nós estamos induzindo. Queremos pescar alguns bons projetos nessa área. Obrigado. Com a palavra, o deputado Wellington Moura. Boa tarde, o doutor Marco Antônio Zago, já o conhecia desde... Foi um prazer conhecer. Desde quando você estava na Secretaria da Saúde aí. E nós, acredito que Vossa Excelência sabe, nós somos o presidente da CPI das universidades. Fizemos até no dia de hoje aí, uma convocação em relação a esse trabalho que estamos obtendo algumas conquistas e descobrindo algumas razões diante dos tetos salariais. E eu gostaria de fazer esse convite até pessoalmente para Vossa Excelência, aproveitando a oportunidade, mas reiterando isso, para que, se é possível, Vossa Excelência está indo ainda esse mês, vindo à CPI, trazendo os esclarecimentos. Hoje eu não estou falando sobre o tema da FAPESP, mas gostaria de aproveitar a oportunidade que Vossa Excelência está aqui na Assembleia e, se for possível, marcar aí, tem os dias 14, 21 e 28, que são as quartas-feiras. Não sei se ou alguém da sua assessoria para poder nos auxiliar nisso aí, para que Vossa Excelência possa trazer à baila esses assuntos. Obrigado. Eu agradeço, terei todo o prazer em comparecer. Espero poder contribuir para o esclarecimento dos tópicos em discussão. De fato, a questão da ciência e tecnologia se superpõe em muitos aspectos com a vida das universidades, embora sejam dois mundos separados, mas eles se superpõem, e eu terei todo o interesse em participar. Num dos dias eu sei que eu não poderei, porque nós temos reunião do Conselho Superior da FAPESP, e eu tenho que presidir, mas os outros eu vou pedir para a assessoria acertar. Perfeito. E terei prazer em vir. Obrigado. Obrigado, presidente. O pessoal da Associação de Pesquisadores do Estado de São Paulo comentou, coordenando a frente, eles pediram para eu lhe entregar. Eu vou pedir. Fazer um protocolo, quem faz? O doutor Drogovic, que está do lado do professor Brito Cruz. Tá, que ele é meu chefe de gabinete. Professor, bom, obrigado novamente pela sua apresentação. Eu tinha separado algumas boas perguntas, algumas já foram feitas. Queria entender um pouquinho melhor o Ciência para o Desenvolvimento, como ele difere dos outros programas, mas já foi bem explanado pelo senhor, para o Daniel. E eu queria focar em algumas perguntas específicas
para os CEPIDs, né? Então, hoje a gente tem apenas 2 CEPIDs, Metrópole e Estudos da Violência, que dedicam-se aos temas das ciências sociais. Para esses temas, pode-se falar em transferência de tecnologia e inovação, ou esses critérios são revistos? E seria essa uma dificuldade para esses temas? Por exemplo, como o CEPID de Estudos da Violência cumpre os requisitos de inovação, relação com o setor produtivo e com a educação, e se existe interação com a sociedade que sofre com esses problemas, né? Outra pergunta. A Constituição do Estado já prevê que as universidades instituam um conselho externo, cuja implementação tem nos parecido um pouco insuficiente. A FAPESP possui alguma forma de participação externa, por exemplo, da iniciativa privada? O senhor já falou aqui dos 2 conselhos, né? Na sua apresentação, tem alguma participação da iniciativa privada? E a outra é o seguinte, o senhor é reconhecido, ou foi reconhecido, aí, se eu puder dizer, pelo choque de gestão que o senhor teve enquanto reitor da USP, né? E agora, enquanto presidente da FAPESP, o senhor já falou grande parte das coisas boas da FAPESP, né, das quais eu assino embaixo. Hoje, como presidente, o senhor vê alguma oportunidade de melhoria? Quais mudanças o senhor está trabalhando para fazer com que o impacto da FAPESP seja ainda maior? Presidente, se há um tópico que um CEPID da área de ciências sociais, se há um tópico que eles não têm dificuldade, é a questão de interação com a sociedade. Muito mais que outros. Um CEPID de matemática, por exemplo, tem mais dificuldade em encontrar seus links com a sociedade. Mas, por exemplo, o CEPID, Centro de Estudos da Violência, ele existia como um centro de extensão da universidade muito antes de virar um CEPID, tá certo? E foi, desde o tempo do Paulo Sérgio Pinheiro, quando ele surgiu, tá certo? Ele sempre teve uma atuação muito grande em numerosos tópicos de interesse social. O Centro de Estudos da Metrópole, que surgiu mais tarde do que ele, também tem um papel muito grande aí de interação. Eu espero que tenha ficado claro, quando eu mostrei ali, que há uma oportunidade muito grande de que os estudos que ali são feitos sejam aproveitados por numerosas outras instituições, mesmo da área técnica, empresas, etc. Não sei por que eles não poderiam e não se beneficiariam do uso desses dados. O fato de ter menos é difícil de explicar, mas é certamente porque o número de candidaturas foi menor. Tá certo? Então, novamente, o fato de ter mais na área, se você olhar na área biológica e médica, depois uma quantidade menor na área de engenharias, e uma quantidade menor ainda na área de ciências sociais, reflete um quadro geral dos projetos e da demanda na FAPESP. Então, é uma pena, mas não me surpreende. Quer dizer, que não havia, provavelmente, propostas em número suficiente. Novamente, não se decidiu antes, nós teremos tantos CEPIDs nessa área, tantos nesta, tanto nesta. O que recebeu, analisou, e o que era de boa qualidade, que um assessor disse que é bom, o outro também disse que é bom, o assessor internacional disse que é bom. Agora, os dois, embora sejam só 2, eles têm, vamos dizer, não só visibilidade, mas como prestígio muito grande. Ambos os centros têm um prestígio muito grande. Legal. Antes de ir para a próxima, a FAPESP pretende abrir alguns novos chamamentos públicos para a constituição de CEPIDs? Está no radar? Está no radar. Precisa ter recurso suficiente para isso. Então, a gente tem que ir um passo de cada vez. Já quando este grupo atual foi revisto no Conselho Superior,
e que foi então aprovada a extensão, já houve propostas no próprio Conselho de que se lançassem novos editais, tá certo? Mas aí nós precisamos ter recursos para isso, né? A outra pergunta que você nos fez é sobre o Conselho Superior. Ora, como eu disse, o Conselho Superior tem 6 pessoas que são indicados pelas universidades, institutos de pesquisa, etc. Os outros 6 são de escolha do governador. Neste grupo de escolha exclusiva do governador, no momento existem 2 que são empresários. Tá certo? São 2 empresários que são pessoas que entendem de ciência e tecnologia, de inovação, são pessoas muito ativas, tal, e sempre houve. Se você olhar histórico do Conselho Superior da FAPESP, você vai sempre encontrar alguns empresários que são pessoas atuantes na área de empresas tecnológicas, etc., de inovação, e que trazem uma contribuição muito grande ao Conselho. Tá? Então, o Conselho é bem diverso. E, finalmente, choque de gestão. Não, olha, felizmente, a FAPESP não precisa de um choque de gestão. Como foi necessário na universidade. E esse choque de gestão na universidade não foi porque eu queria fazer sucesso e fazer coisa diferente. É porque, realmente, nós tínhamos uma situação que nos pressionava a tomar alguma decisão e modificar o destino da universidade, da maneira como era feita a gestão. Isso não é necessário na FAPESP. Claro, cada um tem seu estilo pessoal, cada um tem seu jeito, e muitas coisas vão mudando com o tempo. Mas eu não vejo na FAPESP hoje a necessidade de uma grande mudança para que ela sobreviva. Pelo contrário, a FAPESP vai bem. A exigência constitucional de transferência de 1% tem sido respeitada rigorosamente por todos os governadores. O nosso atual governador reafirmou seu interesse em continuar agindo desta maneira, de tal maneira que estamos bem. Ele me diz só que não espera demanda por mais recursos neste momento. Tudo bem. Aceito, né? Aceito. Então, é um bom trato. Legal. Presidente Zago e todas as autoridades aqui do mundo de ciência e tecnologia presentes, muitíssimo obrigado pela sua explanação, pela sua presença, pela presença de todos vocês. E nada mais havendo a tratar, está encerrada essa reunião. Obrigado, pessoal. Obrigado. Espero que tenha